preço da liberdade é o tema que Deus tem colocado no meu coração dentro dessa aproximação da Páscoa, desse tempo de jejum também, mas dessa aproximação daquela obra maravilhosa do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E o texto que nós gostaríamos que os irmãos acompanhassem está em 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 a 20. 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 a 20. Muito bem, lá diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, que foram redimidas pela sua maneira de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado a nós nos tempos em favor de vocês, nos últimos tempos em favor de vocês. Quantas questões, quantas coisas passam pela nossa cabeça, quantas perguntas que não são respondidas, e fica ecoando nessa catedral da nossa alma, dizendo por quê, como é que é isso, como é que eu vivo, como é que eu estou nesse lugar, por que eu vim parar aqui, por que eu nasci, enfim, passa pela nossa mente o que o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, da nossa existência, a ideia dele de nos criar a sua imagem e a sua semelhança. Como é louco pensar isso, como é fantástico pensar isso, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele nos colocou num dado momento da nossa vida, da nossa história. Você nasceu. Então, como é maravilhoso pensar isso, mas a nossa cabeça é muito pequena para compreender tudo isso, em conceber essa ideia de tempo, de espaço, de que Ele, como o texto que nós lemos agora diz, Ele já tinha preparado a salvação antes da criação. Enfim, como é louco isso, como é profundo e louco imaginar isso. Fica lá na nossa mente, ecoando perguntas e mais perguntas. Foi Ele que nos deu isso, foi Deus que nos deu isso. Ele deu a nossa liberdade, Ele deu a nossa identidade, Ele deu o nosso destino, Ele nos fez com um propósito: identidade, destino e propósito. Que louco pensar que Deus tem um plano para cada um de nós, tem um projeto para cada um de nós. Milhões, bilhões de pessoas na face da terra, com uma identidade única, com um destino, com um propósito único. Para entender tudo isso, só mesmo nos relacionando intimamente com Deus, para tentar entender parte disso pelo menos. E o fato é que nós não podemos nos esquecer que há muitas pessoas que querem os benefícios do Criador, mas não querem o Criador deles. Pessoas querem as bênçãos, mas não querem o doador das bênçãos. Nesse mundo de gente, tem muitos que querem as bênçãos, mas não aquele que dá a bênção. Querem a promessa, mas não querem o prometido. Querem o reino, querem o que o reino traz: paz, alegria no espírito, justiça, mas não querem se sujeitar ao rei desse reino. Não podemos esquecer, nós somos filhos da promessa. Gálatas capítulo 4, verso 28 diz que nós, irmãos, somos filhos da promessa. Todos nós começamos a vida com uma promessa, todos nós estamos vivendo numa promessa, todo o nosso futuro é uma promessa. Nós somos filhos da promessa. Então nós devemos a Deus, nós devemos a nós mesmos, nós devemos ao mundo um andar plenamente na liberdade que Cristo nos deu.
Essa liberdade nos deu identidade, destino e propósito. E é dever nosso, para nós mesmos, para Deus, para o mundo, viver plenamente. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, verso 1, nos fala sobre isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente ao jugo da escravidão. Isso deve ser a nossa ambição de vida, irmãos. Ele nos deu uma liberdade e definiu como viver essa liberdade. Essa é a nossa ambição, viver nessa liberdade. Então, deve ser um crescente em nós. Nunca um retrocesso, um crescente em nós. Por isso que eu digo que a igreja foi plantada nesse mundo com o propósito de cooperar com Deus. Nós somos cooperadores dele nesse mundo. Ele nos deu dons e nos chamou para trabalhar com ele. Nos deu ferramentas e nos falou, olha, venha comigo, vamos trabalhar nesse mundo. Por isso nós podemos implantar o reino de Deus, trazer o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus e colocar justiça nesse mundo. Justiça é muito mais do que aquilo que se faz num fórum, diante de um juiz, de um julgamento. Não. Justiça é muito mais do que isso. A palavra justiça, ela diz a respeito de colocar todas as coisas que estão fora de ordem em ordem. Elas estão conectadas à palavra ortodo, que significa colocar em ordem, colocar reto, como ortodontia, ortopedia, colocar as coisas que são quebradas fora do lugar, rompidas, e ela quer colocar em ordem. E nós então precisamos entender, acho que esse microfone está bem ruim, viu? Precisamos entender que nós somos chamados para viver a justiça de Deus. Será que eu consigo com esse? Nascemos na promessa, vivemos na promessa, temos um futuro de promessa, somos cheios da promessa. Então, sobre isso, sobre esse asfalto, nós precisamos trabalhar, cooperar, vivendo em liberdade. A liberdade em Cristo que nós recebemos, podemos fazer duas coisas com ela. Ou pegar essa liberdade e colocar no quadro da nossa casa e falarmos, eu sou livre. E admirarmos ela em alguns momentos da nossa vida. E falarmos para as pessoas, olha, eu ganhei liberdade em Cristo. Ou nós podemos nos despertar para uma transformação do mundo. Porque liberdade é revolucionário. Toda a liberdade que o país, que um grupo de pessoas atravessou, revolucionou. Esse mundo pode ser transformado quando tivermos consciência de quem somos em Cristo, do que Ele projetou para nós e do que nós podemos fazer nele. Por isso eu creio que existem muitas dúvidas a respeito de como viver essa liberdade. É muita coisa, é muito longa essa caminhada, por isso que precisamos trabalhar ela dia a dia. Mas essa liberdade que Cristo projetou para nós, ela está à nossa disposição mesmo que a gente não faça nada com ela. Ela foi nos dada gratuitamente, isso se chama graça. Não tem condições para recebê-la, você não pagou para ela, embora toda liberdade exija um custo alto. Você e eu recebemos gratuitamente, sem condições. Mas Deus espera que a gente trate dessa liberdade, ou dê uma resposta a dessa graça, e a trate como algo incrivelmente sagrado. Não podemos desprezar a liberdade. Não podemos colocar num quadro lá de casa. Precisamos tratá-la de uma forma incrivelmente sagrada. Sagrada. Coisa importantíssima na nossa vida. E nós precisamos achar esse lugar de achá-la importantíssima na nossa vida. E de colocá-la como principal na nossa vida.
Para isso nós devemos lutar, para isso nós devemos, com toda a nossa força, entender, compreender o que essa liberdade nos trouxe. Então eu gostaria de falar alguns pontos sobre a liberdade. Se você puder anotar ou acompanhar com a gente. Primeiro, nunca se esqueça, essa liberdade custou tudo. Essa liberdade custou tudo. Tudo. Como eu disse, toda liberdade tem um preço. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário custou tudo. E nessa jornada de liberdade, ela foi construída, pavimentada com a morte, sangue, com a ressurreição de Jesus. É sobre essa pavimentação que eu caminho na estrada da liberdade. Eu não posso afastar o meu pé 1 centímetro desse asfalto. É o chão, é a base onde eu ando. É a base onde nós andamos. Eu preciso entender isso. Eu não posso me afastar dela. Esse é o meu caminho. Foi produzido com sangue. Foi asfaltado com o sangue precioso de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20 diz: vocês foram comprados por alto preço. E em 1 de Pedro capítulo 1, no versos 18 a 19 que nós já lemos, você não foi comprado com ouro ou prata, com coisas que foram faladas no passado, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Mas deixa eu falar algo que acontece com a gente. Com o passar do tempo, nós vamos distanciando a nossa liberdade desse preço. Vamos distanciando a nossa liberdade que nós ganhamos com o preço dessa liberdade. E quando nos afastamos, algumas coisas entram nessa brecha, nesse espaço que eu dou entre liberdade e o preço que foi pago para essa liberdade. Normalmente é preenchida por ambição egoísta, por egoísmo, por egocentrismo, por coisas que eu desejo, eu anseio na minha vida, sem que ela esteja pautada, alicerçada sobre o asfalto da liberdade. E quando eu deixo esse espaço aumentar entre liberdade e o preço da liberdade, entre a liberdade gratuita que eu recebi de Cristo, mais o preço que Ele pagou na cruz do Calvário. Quando isso aumenta, eu acabo abusando das áreas da minha vida. Áreas da minha vida são abusadas. E elas começam a se distanciar de Deus. Começa pequeno, mas se eu não estiver consciente disso, isso vai aumentar. E vai ser um terreno pantanoso. Não tem mais o asfalto, vai ser um terreno onde eu vou me afundar. Então a pergunta é: quão consciente eu estou emocionalmente, espiritualmente, de quanto ela custa, de quanto custou a minha liberdade? Se não for um estilo do pensamento, de que Ele pagou um alto preço, de que Ele verteu o seu sangue, de que Ele morreu por mim, isso não vai ser nada apenas do que uma história, uma velha história. Isso não vai trazer mais comoção. Nós não vamos chorar mais por conta disso. Nós não vamos ter um sentimento de gratidão a respeito disso. Nesses momentos é bom ouvir ou escutar novamente, quem ainda não viu pela primeira vez, ou quem já ouviu mais uma vez, não precisa escutar muito, o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, para entender quão alto preço Jesus pagou pelos meus pecados. Quão castigado Ele foi por causa dos meus pecados. Quão difícil foi a morte
daquele que não tinha nenhum pecado, quão triste e angustiante foi a morte de Jesus por causa dos meus pecados. Então, é um bom tempo, se a sua distância entre a liberdade e o preço que Ele pagou, precisamos lembrar, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos lembre, precisamos chorar, precisamos nos arrepender. E é preciso constantemente confrontar o custo dessa liberdade. Nunca separe liberdade com o preço, com a dor, com o salário do pecado, com a morte, com a ressurreição que foi colocado em Jesus. Todo esse sofrimento esmagou, matou, para que Ele pudesse ressuscitar e nos dar essa liberdade. Mas no momento que eu dou espaço entre a liberdade e o custo, eu coloco num quadro e não a uso, ela se torna uma velha história que não me comove mais e não me faz nada mais. A segunda coisa que nós precisamos lembrar é que precisamos compreender a liberdade. O que é liberdade? Muita coisa se fala sobre o que é liberdade, sobre liberdade. Vamos pensar o seguinte: Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo, o que eu vejo, o que eu não vejo, o que eu sei e o que eu não sei. Porque a vida é muito mais do que aquilo que nós vemos ou conhecemos. Ele criou coisas que ainda a gente não viu. Muito bem, Ele criou tudo isso, mas Ele escolheu não possuir uma coisa. Dentre tudo que Ele criou, dentre tudo que Ele fez, Ele decidiu não ter uma coisa, uma única coisa, que é a nossa escolha. A nossa escolha. Algumas coisas que nós precisamos entender, Ele decidiu não possuir ou ter as nossas escolhas. E aí, em alguma situação, Ele pode se sobrepor a isso. Quando olha para a gente e diz assim: você foi burro demais, por muito tempo você escolheu errado, então agora eu vou escolher para você. Isso se chama intervenção divina. Quem já experimentou isso? Uma intervenção divina em algum momento da sua vida, que Deus veio e falou: você foi burro demais, escolheu errado demais. Para você não se matar, eu vou intervir na sua vida. Então, Ele vem às vezes nesse sentido para nos salvar, mas as escolhas são nossas. E a equação da humanidade era muito fácil. Quando Deus criou Adão, Ele disse assim: me escolha, ou não. Ele deu essa oportunidade a Adão e ele escolheu errado. Mas se ele escolhesse certo, game over. Acabou a história. Nós estaríamos livres do pecado. Não precisariam de Jesus como o Cordeiro, mas sim como o Senhor, e assim por diante. Mas ele escolheu errado. E a nossa capacidade de escolher ainda continua. O que é liberdade? Liberdade é a nossa escolha. O que é liberdade? Liberdade é a nossa escolha. É a capacidade de responder a Ele. É a capacidade de dizer sim a Deus. Isso é liberdade. É a capacidade de vir a essa reunião ou qualquer outra reunião, a célula, uma reunião de oração, enfim. É a capacidade de vir aqui e dizer para Ele: ó, eu vim para te adorar, Senhor. Eu vim para te adorar, para te honrar. Eu escolho o Senhor. Eu não escolho o medo, eu escolho o Senhor. É a capacidade, a liberdade é isso, é a capacidade de dizer sim para Deus. Eu estou aqui para te adorar de todo o coração. É a capacidade de entrar na minha área financeira, no meu bolso, e dizer assim: está aqui a parte que é devida a ti, Senhor. E eu vou ser mais generoso ainda. Liberdade é isso.
é a capacidade de fazer uma escolha para Deus. É a capacidade de ser um pai e uma mãe e de chegar para Deus e falar: Deus, aqui estão os teus filhos. Cumpra nele a tua identidade, o teu propósito, o seu destino. Eu quero que o Senhor defina o destino deles. Eu quero que o Senhor defina a identidade deles. Escolha, liberdade, é isso, é escolher Deus. Vocês estão entendendo? É escolher Deus. Eu quero que o Senhor defina o propósito deles. É a capacidade, liberdade é a capacidade de entrar nas suas emoções e dizer a Deus assim: Deus, eu quero ser emocionalmente sadio. Eu quero sanidade nas áreas emocionais. Eu quero que o Senhor me controle os desejos, anseios. Eu quero que o Senhor controle a ansiedade. Eu quero que o Senhor controle a minha tristeza. Eu quero que o Senhor controle. Tem ingerência. Me traga saúde emocional. É a capacidade de entrar em qualquer área da vida e dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Isso é liberdade. É a capacidade de dizer a Deus: Deus, eu te escolho. Eu te escolho. Essa é a liberdade que Ele nos deu. Nós podemos colocar num quadro ou podemos fazer com que isso transforme o mundo. Essa é a escolha que nós temos. Terceiro, vamos entender o propósito da liberdade. Qual é o propósito da liberdade? Qual é o propósito de sermos livres? Qual é o propósito? O principal propósito da liberdade foi libertar a gente do pecado e da morte. Nos deu liberdade, quebrando o jugo da morte eterna, nos dando livre decisão para pecar ou não. Há um poder de Deus sobre nossas vidas para fazer a escolha correta. É muito primário, mas muito profundo. Efésios, capítulo 2, versos 7 e 8, fala isso. Fala um propósito: para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso mostra a intenção de Deus, está lá a intenção de Deus de nos libertar. Porque depois de libertos do pecado e da morte, possamos mostrar, diz lá o texto, mostrar, revelar a presença de Deus no mundo. Qual é o propósito da liberdade? Revelar Deus ao mundo. Através de você, através de mim. Qual é o propósito da liberdade? É a gente mostrar como ser livre. E apresentar Deus que liberta. A liberdade que ganhamos em Cristo, que possamos revelar Ele, mostrar Ele ao mundo. Olha aqui Deus, esse é Deus, maravilhoso Deus, me libertou. Você não precisa ser escravo mais ou morrer eternamente. Jesus já pagou a sua dívida. É mostrar, demonstrar e mostrar quem é Deus. Somos libertos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, 5, 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Libertos em Jesus para revelarmos Ele. Aí a gente pega a carta de Gálatas e a gente vê quão brabo Paulo estava. Paulo estava muito, mas muito brabo com os irmãos de Gálatas, porque eles estavam abandonando a liberdade em Cristo e voltando para a lei do Velho Testamento. Eles estavam se cortando, eles estavam cumprindo rituais, estavam lutando com um grupo chamado judaístas. Lá no capítulo 15 de Atos, é a primeira discussão que Paulo teve para eliminar esse grupo, o pensamento desse grupo na igreja. Mas no capítulo 3, ele chega na tampa. Paulo está muito bravo.
ele diz assim: insensatos Gálatas, ou estúpidos, idiotas, essa é a expressão, insensato. Quem encantou vocês? Quem fascinou vocês? Quem enganou vocês para desviarem do verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho libertador. E aí ele chega no capítulo 5, ele diz: fiquem firmes na liberdade que Cristo conquistou para vocês. Não deem espaço para as outras coisas ocuparem a liberdade e o preço. Nada pode ocupar esse espaço. Eles precisam caminhar juntos, eles precisam estar colados um ao outro. Existia um outro grupo, além dos judaístas, que eram os caras que não tinham mais lei mesmo, jogaram tudo e não tinham um corrimão para guiá-los do que é certo e do que é errado. E eles começaram a fazer obras da carne de todos os tipos. Por isso Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, as obras da carne. E é maldade, porfia, feitiçaria, heresia, homicídio, orgia, um monte de coisa. E aí no capítulo 5, verso 13, que está escrito ali, ele diz o seguinte: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Olha o propósito da liberdade. O propósito da liberdade também é servir uns aos outros em amor. Eu sou livre para servir as pessoas em amor. Eu sou livre para me dar em amor e servir as pessoas em amor. Então, não use a sua liberdade para fazer o que você quer. Não use a sua liberdade para dar vazão aos seus desejos. Use a liberdade para amar uns aos outros, para servir uns aos outros. Isso vai ajudar você a se manter firme no lugar saudável. E último lugar, o que ameaça a liberdade? O que mais ameaça a liberdade? Tem várias coisas, mas eu vou falar só uma e encerro aqui a nossa mensagem. Isolamento. Isolamento mata. Nós estamos agora, ainda não temos, alguns países estão enfrentando o olho do furacão desse vírus, o vírus 19. Então, eles estão no olho do furacão, eles estão se isolando. Talvez exista mais morte de gente deprimida, ansiosa, mas não é essa palavra. Eu queria suicídio por estar isolada do que propriamente pelo vírus. Isolamento mata. Mas estou falando de isolamento daquele que nós já vimos há tantos anos, que é a ovelha isolada, petisco de lobo. Aí a ovelha está lá, isolada do seu grupo e do seu pastor, e ele está pronto a ser devorado por um lobo. Normalmente a gente não quer prestar conta da nossa vida, normalmente a gente não quer se abrir para um grupo de pessoas, mas isso vai fazer a diferença. A gente precisa fazer aquilo que a gente não quer, é o que Paulo escreve. Então, a gente está próximo a cair no abismo, põe a placa do abismo aí, próximo a cair no abismo. E a gente precisa ser advertido com placas, com pessoas: olha, não vai lá, lá tem um abismo. Não dê mais nenhum passo, senão você está morto. Sempre, a liberdade precisa ter limites. E sempre Deus vai colocar pessoas ao seu redor que têm exatamente as ferramentas para te ajudar. Aprove Deus colocar no corpo dons para que possa te avisar, possa te ajudar a não cair no abismo. Eles te ajudarão a ser mais parecido com Jesus. Eles te farão mais bonito. Eles farão você chegar mais perto de Jesus. Então, se a gente quiser aprender mais sobre liberdade, nós precisamos estar juntos.
juntos. Esse é um princípio para crescer na liberdade. Não é fazer o que quer, mas estar juntos. Entre numa célula, entre num grupo de discipulado, num grupo de estudo, num grupo de oração, de parcerias, enfim. Não fique sozinho. Deus criou uma estrutura chamada igreja, onde você pode crescer em liberdade, ok? O que eu vou fazer com essa liberdade? Colocar num quadro, ou eu vou fazer com que ela transforme o mundo? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, essa é a pergunta que a gente deve carregar essa semana e perguntar a nós mesmos: o que eu vou fazer com a liberdade que eu ganhei de Jesus? Lembre-se, nunca distancie a liberdade do preço tão alto que Jesus pagou para que você fosse salvo. Você, salvo em Jesus, livre do pecado, do juízo eterno. Uma vez salvo, sempre salvo. Mais do que uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Uma vez salvo, sempre salvo, né, Carlos? Salvo, sempre salvo. Mas, o que eu vou fazer com essa liberdade? Vamos ficar em pé? Vamos terminar essa reunião orando.